Olá, galerinha do Eletrônicas 2, aqui quem fala é André Vicente. E hoje a gente vai para mais um vídeo, né? Hoje eu vou falar sobre o terceiro ano aqui da série de vídeos onde eu falo sobre o curso técnico. Mas primeiramente eu gostaria de salientar que eu esqueci de falar no vídeo anterior que em eletrônica analógica a gente aprendeu sobre o circuito 555 também. É um circuito aí muito comum, muito famoso, né? Por assim dizer. E a gente aprendeu sobre ele também tudo, quase que praticamente tudo sobre o 555 a gente aprendeu e eu esqueci de falar no último vídeo, mas vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, como sempre, eu falo das matérias técnicas e das matérias convencionais. Vamos começar com as convencionais, que é pouca coisa, que eu vou falar na biologia, filosofia, estamos aí junto, né? Física, aqui teve coisa importante, a gente viu a eletricidade, a circuitos elétricos que a gente já conhecia, só que a gente viu de uma forma física, mas foi interessante rever algumas coisas, principalmente capacitores, ondas. Esse princípio de ondas aqui que a gente vê em física é muito interessante para quando a gente vai para a parte de ah, tanto a eletrônica analógica como transmissão, essas coisas. A propagação de ondas é interessante conhecer de um ponto de vista físico. E óptica, tá ok? Que foi um pouquinho interessante para explicar algumas coisas em modulação é, por luz, não é? No quarto ano. Mas vamos lá. Geografia, história, inglês, matemática, português, prática esportiva, química e sociologia, né? Agora vamos para as matérias técnicas que hoje tem coisa, meus amigos. Hoje eu fiz uma arvorezinha muito bonitinha. Vamos começar com a eletrônica digital. Como vocês podem ver aqui, a gente viu portas lógicas, né? Só um adendo, o curso de digital que eu fiz no Eletrônica S2, um curso, entre aspas, digamos assim, né? Onde eu fui fazendo aquela série de vídeos de eletrônica digital. Bom, ali basicamente foi minha matéria digital praticamente toda, eu acho. Eu falei quase tudo, ok? Que eu vi no colégio, eu falei ali. Então, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre as coisas, vocês podem assistir a sériezinha. Mas vamos lá. Circuitos combinacionais, como somadores, comparadores, somador subtrator, aquele completão lá, expressões booleanas, tabelas verdade, mapa de Carnot, multiplexadores e demultiplexadores, os LETs, o LET RS, o LET D, flip-flops, tipo D, tipo T, JK, bem como aplicações práticas desse circuito, né? A gente viu a teoria disso tudo aqui. Contadores utilizando flip-flops, a gente viu também a diferença de contador síncrono para assíncrono, eu esqueci de colocar aqui, mas registrador de deslocamento. A gente viu memória ROM e memória RAM. Isso daqui, quando eu falo que a gente viu a fundo, meu amigo, desde a construção, tá entendendo? A única coisa que a gente não viu foi a construção transistorizada disso aí. Só que o professor passou até umas atividades para quem quisesse ter o quem tivesse interesse, fazer algumas coisinhas assim para entender, né? Como era a construção transistorizada até mesmo das portas lógicas aqui, cadê? Que tá lá em cima. Conhecendo a transistorizada das portas lógicas, o resto aqui é tudo uma coisa atrás da outra, né? A unidade lógica e aritmética, a gente chegou a ver como é que funciona, isso daqui é fundamental para entender como funcionam os processadores. E montagem em protoboard, a gente fez muita montagem, muito circuito em protoboard, eu não sei se já falei, mas eu já fiz mais montagem por mais de uma centena de fios, né, na protoboard, foi um negócio incrível. A gente teve essa matéria chata, infelizmente, porque alguém que é de eletrônica tem que ver automação e tem que ver eletrotécnica, são duas matérias que não vão te deixar. Então vamos lá. Eu deixei bem resumida a eletrotécnica porque eu não gosto disso, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, a gente viu eletrodinâmica e eletromagnetismo. Eu não vou citar aqui em sub-raízes tudo que tem nesse meio, né? Porque foi coisa pra cacete. Quase tudo sobre eletrodinâmica e eletromagnetismo a gente viu aqui. Cálculos de potência.
não a potência tipo eletrônica de potência, cálculo a distribuição de potência em circuitos com indutores e capacitores, seja mais específico, né? Potência aparente, potência reativa, tá entendendo essas coisas. Máquinas elétricas, principalmente motores, a gente viu motor síncrono e assíncrono, segurança aplicada à eletrotécnica, algo, digamos, a gente não teve um assunto chamado assim, mas a gente viu essas coisas, por exemplo, segurança para o técnico e para a instalação. Ou seja, o professor passou várias normas de segurança que a gente tinha que seguir, estudos sobre o efeito da corrente, tanto contínua quanto alternada no corpo humano, o que, é que as coisas podem fazer, como a gente deve proceder para se proteger, como a gente deve fazer caso a gente tome um choque, essas coisas. E dispositivos de manobra e proteção. Deve ter mais coisa aqui, mas eu esqueci eu devo ter esquecido o resto, mas é coisa como que, né? Então aqui a gente tem contator, a gente juntou térmico e termomagnético, fusível, a gente viu relé térmico, relé magnético e o DR, que é um dispositivo para fazer a medição diferencial residual. Ele serve para proteger, por exemplo, uma casa inteira, caso você tome um choque, né, ele vai imediatamente ver o desvio de corrente de uma forma muito eficiente e ele vai na mesma hora desligar a casa toda. É um negócio muito interessante. Vamos lá, eletrônica de potência. A eletrônica de potência foi muito legal. A gente viu semicondutores de potência, como vocês podem ver aqui, transistor de junção unipolar, DIAC, que é o diodo de corrente alternada, SCR, que é o retificador controlado de ciência, basicamente é um diodo que você dá um pulso e ele ativa só depois que você dá esse pulso, né? TRIAC, que é basicamente dois SCR em antiparalelo. Antiparalelo, para quem não sabe, por exemplo, se tem um para cima, o outro tá para baixo, tá ok? Ligados, é como se fossem paralelos, só que é o contrário. Um tá para cima, o outro tá para baixo. TRIAC, que é justamente, sim, eu estou me perdendo aqui já, perdão. O TRIAC é justamente 2SR em antiparalelo. E IGBT, que é basicamente uma mistura de MOSFET com transistor bipolar de junção, que a gente viu em analógica. Isso aqui é interessante porque ele consegue ter a isolação de entrada, a impedância de entrada altíssima dos MOSFET, só que ele consegue passar umas correntes legaisinhas, que nem o transistor de junção bipolar. A gente viu alguns circuitos de potência, por exemplo, o PWM, a gente aprendeu como é que funciona o PWM para potência, tá ok? Que é a modulação por largura de pulso. Eu acho que eu já mostrei alguns vídeos com o Arduino por aqui, que é aquele negocinho que você varia a intensidade não, perdão, o tempo que o pulso está ligado sobre o tempo que o pulso está desligado, e aí com isso você varia a potência na carga, né, quando a frequência é muito alta. A gente viu retificadores, tudo quanto é retificador que vocês podem imaginar. Conversores. Retificador, para quem não sabe, conversor e inversor, qual é a diferença? Retificador é uma coisa que pega corrente alternada e transforma em corrente contínua. Conversor é uma coisa que transforma corrente contínua em outro tipo de corrente contínua. E inversor é o que transforma corrente contínua em corrente alternada, tá ok? Conversor a gente viu o buck, o boost e o buck boost. Isso daqui é o abaixador, né? Ou seja, quando a gente pega uma tensão e diminui ela, um conversor que ele vai fazer uma tensão menor do que a de entrada. O boost, que é que ele pega uma tensão de entrada X e ele pode fazer com que a gente tenha uma saída maior, uma tensão maior que X. E o buck boost aqui é o que geralmente é regulável, ele tem uma entrada, vamos supor, 10 volts, e ele pode ter uma saída de 5 a 15 volts, por exemplo. A gente viu inversores e circuitos trifásicos. Sim, a gente viu circuitos trifásicos. Se eu não me engano, a gente deve ter visto alguma coisa de circuito trifásico em eletrotécnica, mas quem se importa com a eletrotécnica? Meu Deus, matéria chata. Bom, tem retificador de meia onda, retificador de onda completa e retificador trifásico controlado. A gente viu também que é usando SCR.
A gente viu um pouquinho sobre circuitos de alta tensão, como funciona a rede de energia, não é? Não desde a geração. Desde a geração a gente viu em eletrotécnica. Eu esqueci de botar lá, me desculpem. Geradores também, né? Mas a gente viu os circuitos de distribuição, como é que eles são. E alguns equipamentos também que existem nas linhas de transmissão. A gente viu a unidade de supervisão e controle de corrente alternada, que é basicamente um negocinho que vai fazer a leitura para ver se a corrente alternada está chegando certinho no onde ela tem que chegar, não é? Em situações críticas, essa música vai atuar caso caia a rede, por exemplo, faltou luz, ela vai atuar e vai acionar, por exemplo, o GMG, que é o grupo motor gerador, que a gente também viu. Eu coloquei separado porque a gente viu as especificações, como é que funciona, tudo certinho, mas a gente viu basicamente essas três coisas aqui juntos, tá ok? Mas eles atuam juntos, mas a gente viu as especificações de cada um. O motor gerador, que é, por exemplo, você bota óleo diesel, você gera energia elétrica. É um motor que vai gerar energia elétrica no caso de haver falha da rede. E a USCA é o que vai supervisionar isso. E banco de baterias, bem como algumas coisas tipo no break, essas coisas assim, que são dispositivos que vão auxiliar no caso de faltar energia. Então a gente viu tudo isso aqui em potência. E por último, transmissão. Transmissão bateu pesado. Transmissão, assim, é uma matéria incrível, tá ok? Para quem quer aprender várias coisas sobre o funcionamento até mesmo do nosso querido universo. Mas, rapaz, primeiramente a gente começou bem easy. Análise de capacitor e indutor em AC, né, em corrente alternada. A gente viu como é que funciona o comportamento do indutor e do capacitor em corrente alternada. Aí a gente veio para filtros passivos, utilizando capacitores indutores, com o passa alta, o passa baixa e o passa faixa, né? Foram esses. Ah, perdão, esqueci de colocar aqui também o rejeita faixa. A gente viu também, apesar de que ele não é tão usado assim. Geralmente a gente usa esses três. Teorema de Nyquist a gente viu para poder começar com as modulações. E aqui, meu amigo, e quando eu falo aqui que a gente viu isso tudo aqui, eu tô falando, não é só de ver na teoria, não. A gente montou o circuito, fez medição de tensão, tudo isso aqui. Então, a gente montou o circuito para esse negócio todo. E para os moduladores, para quase todos os moduladores, a gente montou o circuito. A gente teve até que montar rádio, tentando criar rádio e montar. Então o negócio foi bem louco. Então, para portadora analógica com informação analógica, a gente viu modulação em amplitude, que é o AM, todo mundo conhece a AM, modulação em frequência FM, modulação em fase, um pouquinho que a gente viu isso aqui. A gente não montou nem mexeu com o circuito modulador de fase, mas a gente viu mais ou menos o que era. Véi, tô sendo sincero, a gente quebrou a cara com isso aqui. A gente montou um bocado de circuito para transmitir, para receber, a gente montou modulador, demodulador. Foi um negócio bem completo mesmo. Informação digital. Então, para portadora analógica, informação digital, a gente viu modulação por chaveamento de amplitude, que é o ASK, por chaveamento de frequência, o FSK, chaveamento de fase, que é o PSK. Para esses três aqui, a gente teve que montar circuito, só que não na protoboard. A gente montou circuitos em programas de simulador, ok? E a gente viu toda a teoria por a modulação por amplitude em quadratura. Isso daqui é um negócio muito interessante de se aprender. Depois veio os comportadora digital. A gente viu modulação por amplitude de pulso, por largura de pulso, PWM aqui não mais visando a distribuição de potência, não é? Para carga, mas visando a distribuição de informação. E por posição de pulso, ppm. Só que esses três aqui, em particular, a gente viu muito pouca coisa, tá ok? Principalmente porque não são muito utilizados. A gente quase nunca usa portadora digital para passar informação analógica. Isso daí é algo que não está muito em uso, digamos assim. Mas isso aqui a gente viu bastante, ao menos a parte modulação por código de pulso, ao menos a parte teórica. A gente começou a ver em transmissão 1 e retomou em transmissão 2 um peso miserável. Mas não chegamos a montar circuitos. Mas basicamente não foi pouca coisa, tá ok? Não foi nem sonho que foi pouca coisa. A gente montou muita coisa em transmissão. Em potência também, eu esqueci de comentar, mas cadê os circuitos aqui?
a gente teve que montar, a maioria, a gente montou, conversou bug, conversou boost, conversou book boost, a gente montou, fez as medições, as coisas deram errado, teve gente que estourou coisa, circuito trifásico. Eu lembro de um amigo meu que conseguiu estourar um jumper com circuitos trifásicos, né? Ligou a trifásica errada, a gente teve que fazer alguns circuitos simples aqui, com cada um desses equipamentos aqui, desses semicondutores. Em eletrotécnica, a gente teve que utilizar, a única coisa prática mesmo foi quarta unidade, a gente teve que usar todos os dispositivos, com exceção do DR, a gente usou isso aqui tudo, fez controle para motor. E como eu falei, a eletrônica digital a gente fez montagem de protoboard de bastante coisa também. Então, como vocês podem ver, não foi pouca coisa, né? Deixa eu abrir logo tudinho aqui para a gente ver. Se vocês estiverem ouvindo alguém gritar na rua, me desculpa, é porque... Me desculpe não, não sou eu que estou gritando, né? Mas, né? Sabe como é, né? Rapaz, foi um ano daqueles. Vamos lá, vamos lá, ó pra cá. E eu demorei para fazer essa árvore assim também. Então, espero que vocês deem like no vídeo, visto que não foi easy fazer isso tudo. E eu estou trazendo esse conteúdo aqui de graça para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando e que isso incentive provavelmente alguns de vocês a fazer o curso técnico. Tá ok? Principalmente em eletrônica, não é coisa maravilhosa. Eu tenho que admitir para vocês, é um curso muito bom. Então, para esse vídeo foi isso. E até a próxima.